Olá, olá, meus queridos ouvintes, você que está acompanhando aqui a gente, seja pelo YouTube, seja pelas outras plataformas, seja por vídeo, seja por áudio, né? A gente tem essa possibilidade, graças a Deus. E hoje a gente está começando o esboço, né? É o nosso primeiro esboço, é uma oportunidade muito grata. É mais um subproduto aí do nosso Instituto Reformado do Espírito Santo. A gente quer ter a oportunidade de poder aprofundar em alguns temas teológicos, e a ideia da gente falar um pouquinho desse esboço é que, engraçadamente, aqui a gente tem pessoas que são de diversas áreas da vida aí, eclesiástica, por assim dizer. Esboço é uma coisa que tem na arte, tem na teologia, esboço é uma coisa que tem na ciência, esboço tem muita coisa, né? Então, o nome a gente tentou pegar um nome que abarcava bastante coisa, bastante material para a gente poder desenvolver e para a gente poder buscar glorificar a Deus nisso tudo. Então, é um prazer a gente estar começando esse primeiro esboço e ainda com amigos aí tão queridos. Então, eu vou dar a oportunidade agora para eles se apresentarem, mas antes eu quero lembrar a você que nos segue aqui, ou que está inscrito no nosso canal, ou que acompanha o material que a gente produz em outras plataformas, que você nos siga, que você curta, que você compartilhe, e que esse material que está te abençoando possa alcançar também outras pessoas para a glória do nome de Deus. Eu sou o reverendo André CB Lima, sou ilustrador, sou pastor aqui no Espírito Santo, desenho, né, lá na internet de maneira geral, mas o trabalho que eu faço, que as pessoas conhecem um pouquinho mais, é o Entendendo o Tom. Deus tem nos abençoado através disso, e fico feliz de poder parar um pouquinho para a gente poder conversar sobre arte de maneira geral com esses amigos que estão aqui. Então, vou pedir para que eles se apresentem rapidinho, por ordem aí alfabética. Querido Augusto, se apresenta para a gente. E André, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde. Eu não sei que tá síncrono esse tempo, né? Eu sei qual o tempo que você está vendo aí ou ouvindo, então seja bem-vindo. E pessoal, sou Augusto, sou formado em produção multimídia, sou ilustrador, trabalho com isso, né? Com ilustração. Sou membro da Assembleia de Deus aqui em Porto Alegre, Congregação Jardim Botânico, e criador da Pictobíblia nas redes sociais. É isso, em suma é isso. Benção, benção. Então, na ordem alfabética aqui, reverendo Bruno, se apresenta para a gente, por favor. Olá, você que está nos ouvindo ou nos assistindo, Deus abençoe muito a sua vida. Eu sou o pastor Bruno, sou da Quinta Igreja, Bruno Santana, sou aqui da Quinta Igreja Presbiteriana de Guarulhos. Hoje eu estou na igreja mesmo, né? Tenho a oportunidade de estar falando com os irmãos a partir da minha igreja. Eu gosto de dizer que eu sou pastor, o resto é só para ajudar o fato de ser pastor. Então, eu gosto de escrever, gosto de cantar e tocar, tenho contribuído com a igreja, ou tentado contribuir com a igreja através da escrita, através da música. Tenho alguns CDs gravados, mas hoje em dia CD é coisa de velho, então tem um canal no YouTube com as minhas músicas. Nós temos tentado ajudar aí também, compondo músicas para o culto público, cantando ou compondo músicas também para evangelismo. Dependendo da época da minha vida, aí você vai pegar alguma coisa assim. E depois do mundo acadêmico, né, tentando contribuir com a igreja através de pensar cultura e especificamente arte. É por isso que eu tive a oportunidade de ser convidado para estar com vocês. Vamos falar um pouquinho sobre arte, né, nesse dia. Legal, benção. Levi, se apresenta para a gente também, viu, meu irmão? Olá, pessoal, tudo bem? Sou Levi Secato, casado, tenho 2 filhos. Atualmente estou de volta aí ao seminário, né? Após já ter cursado um outro, mas agora foi necessário voltar a essa minha vocação e também como seminarista. Como profissão, eu sou um profissional do direito, sou um cartorário, né? Ou para quem já ouviu falar, escrivão. E sou da primeira igreja presbiteriana
do primeiro IPB aqui de Rio Claro. Sou líder de jovens, então eu sei que esse é um tema bem relevante para eles, né? É um tema que eu também, inclusive, tento trabalhar bastante com eles aqui na nossa localidade. E também, como o André colocou, eu sou... aliás, no off-topic, né, ele falou isso, minha aventura aí na área da escrita, da pesquisa, né, tem uma formação em história também, e é isso. Eu acho que a gente pode contribuir e se edificar bastante aí hoje. Legal, muito bom, viu? Muito bom recebê-los. Fico feliz de poder juntar. O nosso objetivo aqui é poder juntar pessoas que são afeitas ao tema, que têm para contribuir com um pouquinho nessa discussão e tentar trazer algo legal para vocês que estão nos acompanhando e algo edificador. E hoje a gente já vai dar uma aprofundada, porque como a gente estava até falando aqui um pouquinho nos bastidores, cada um aqui já foi chamado, e eu já tive até a oportunidade de falar sobre arte com alguns dos irmãos que estão presentes aqui, e a gente sempre acaba ficando mesmo naquela conversa ali, né, da igreja e da arte, o que você acha da igreja, e qual é a relação dos dois. E assim, eu acho que é um tema que já está meio vencido para a gente continuar a falar, e não que não seja relevante, talvez a gente tenha aqui de tempos em tempos mesmo revisitar essa discussão mais panorâmica, mas eu acho que a gente precisa criar instrumentos e locais para a gente poder aprofundar um pouquinho mais essa discussão. Então, é por isso que hoje a gente já vai vencer um pouquinho dessa etapa da arte cristã e tudo mais, e a gente já vai entrar em um tema que flerta aí tanto com a polêmica, em um certo ponto, mas um tema que é muito prático, que eu acho que ajuda o cristão, artista e aquele admirador da arte, né, a poder já ter base para discutir, conversar, lidar com essa questão com mais clareza. Então, a gente vai falar sobre padrões de julgamento da arte. E os padrões de julgamento que a gente vai tirar, se você está podendo nos ver através do YouTube, a gente tirou desse livro aqui, A Arte e a Bíblia, do Francis Schaeffer. Então, um apologeta aí notável, né? Na verdade, se apresentaria se a gente tivesse a honra de tê-lo aqui nesse podcast, né, como um evangelista. Então, seria uma bênção, mas graças a Deus a gente tem os inscritos chegando aí, né? O Francis Schaeffer, ele já faleceu, e ele trouxe aqui nesse livrinho, um livrinho bem interessante de leitura rápida, de leitura fácil. Se você quer começar a falar sobre esse assunto, é altamente recomendável, vai falar de muitas questões de maneira bem direta, né? Então, uma daquelas leituras de uma sentada. Você sentou uma vez, você consegue terminar esse livrinho com facilidade, sem precisar ser um grande pesquisador da área. E aí, a gente vai falar um pouquinho sobre esse tema. Mas antes da gente entrar nesses pontos, eu queria deixar assim claro a situação geral da arte nos nossos dias. Aí eu vou lançar uma pergunta quase retórica aqui, que eu imagino que vai ser a resposta aqui. Meus irmãos, vocês entendem que a arte nos nossos dias tem lidado aí com bastante problema? Não tem sido algo muito fácil de acompanhar. Ou vocês têm uma posição um pouquinho diversa em relação a isso? A arte está bem? Então, pode trazer a contribuição de maneira mais livre. Vamos lá. Reverendo Bruno, o que você acha? Você acha que a arte está bem? Acho que ela está bem. Está bem mal. Bem mal. Na verdade, o que eu vejo é que antigamente a popularização da arte era uma luta, né? As pessoas encontravam a arte como algo muito distante e se criaram alguns slogans para que a arte fosse contemporaneizada. Só que essa tentativa de contemporaneização da arte acabou rebaixando ela a níveis de que a gente tem dúvida se a gente pode chamar de arte ou não. Eu creio que é aquela ideia de tentar jogar, né, a discussão para um lado totalmente oposto, para poder trazer para um meio termo,
as pessoas preferiram ficar com o lado oposto, né? Em vez de contrabalancear as ideias, elas optaram por dizer que qualquer coisa é arte, contanto que expresse alguma coisa. Você não precisa nem ser algo do interior, não precisa ser nem algo que seja relevante para a sua vida, mas se você se expressou, aquilo ali é arte. E aí o pior, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? Não só se expressar de qualquer forma é arte, como cada um pode entender aquilo que você se expressou da forma que quiser. E aí a gente entra num relativismo que deixa com que, falando da música, as pessoas se chafurdem em pecado, chafurdem em temas que são promíscuos, com uma péssima qualidade sonora, enfim, caminham completamente numa distância ou numa direção completamente diferente de tudo aquilo que a gente chama de arte, e no final nos recriminam quando a gente diz, isso aí pode ser tudo menos uma obra de arte, né? Nem obra teve aí para fazer, para poder compor isso que você chama de arte. Agora, o Levi, eu quero pegar aqui uma pérola que o meu corretor fez para mim. Eu até coloquei na pauta do que eu mandei para vocês. Eu estava digitando a pauta de hoje e aí eu fui colocar esse tema, aí colocou assim, como é que está a saturação, ele fez uma correção automática, como é que anda a saturação da arte nos nossos dias. Eu acho que a saturação, o nível de oxigenação da arte nos nossos dias, ele está preocupante, né? Então, realmente está bem baixo. Está bem baixo, né? Fazer aí um arquetipo, né, com uma situação de saturação hoje relativa à oxigenação do corpo, né, que estaria ali aos 95, já é o regular, mas abaixo disso já é perigoso. Eu acho que a arte já está tendo a contemporânea uma parada cardiorrespiratória, sem dúvida, né? Ela já deve estar ali nos seus 50, praticamente morrendo, né? Se o Schaeffer usou a morte da razão, né? A gente está quase vendo a morte da arte. Realmente, se a gente fazer esse paralelo com a saturação. E eu vou na linha aí também do reverendo Bruno, porque tudo que a gente vê como produção hoje pode ser entendido como arte, dependendo da perspectiva, ou como nós vamos conversar aqui, da cosmovisão de quem a produz, né? Eu acho que no Brasil nós tivemos aí eventos catastróficos relativamente à arte, alguns eventos aí que demonstraram realmente aquilo que o homem é, né, em si, caído. Então, acho que o que tem acontecido hoje com a arte contemporânea, parece redundante eu falar hoje contemporânea, mas a gente precisa pelo menos ver uma perspectiva aí dos últimos 300 anos, aí partindo de uma decadência totalmente iluminista, né? Se nós tínhamos uma alta arte, e até está ligado à história, né? Se nós tínhamos lá na alta Idade Média, depois nós tivemos o próprio Renascimento, ele já está na baixa Idade Média, né? Então, a gente vê essa decadência da arte nos últimos 200, 300 anos, que está reverberando hoje, sem dúvidas. Mas, para mim, a arte ela tem essa decadência, né, essa saturação baixa, relativamente à questão da autonomia, né? Então, o que eu tenho percebido e que nós podemos ler aí também pelas lentes de outros estudiosos, também a gente pode colocar aqui na discussão, propriamente a gente está falando de Schaeffer, né? Mas nós temos vários outros aí que criticam a arte, né? Seja de forma boa ou ruim. Eu percebi que todos eles trazem, em um certo sentido, esse aspecto, essa busca da autonomia e principalmente da autenticidade,
né? Então, essa busca por autenticidade, né, do artista, ela acaba trazendo uma produção ruim da arte. Porque quando ele vai buscar a autenticidade dele, né, e isso acaba, inclusive, avultando o seu próprio ego, a arte ela acaba sendo ruim, porque ele acaba produzindo uma arte depravada por ele ser uma pessoa depravada, né? Então, realmente, o que nós estamos vendo hoje a arte é essa arte até obscura de se pensar. Então, acho que é um dos nossos desafios. Até hoje eu sei que muitos não gostam muito desse termo, né? Mas eu acho que é um desafio nós como cristãos, redimirmos a arte, né? Beleza. E Augusto? Bom, quando lendo ali, a hora que eu me deparei com saturação, assim, isso logo me remeteu à internet, assim, né? Porque hoje a gente recebe essa enxurrada de coisas, de imagens, de referências visuais cruzadas, misturadas ao avesso. E realmente, assim, eu não vejo que exista tanto problema nesse sentido, mas mais no sentido de que as pessoas que estão vendo isso, de uma forma geral, elas não conseguem fazer o filtro e nem a leitura correta sobre essas coisas que elas estão vendo. Então, até por isso essa iniciativa aqui do podcast, em estar abordando o tema, é de extrema importância, é super relevante para a igreja hoje, porque por mais que em alguns meios isso seja difundido, eu vejo que de uma forma geral a igreja ainda não tem essa percepção, ela não consegue fazer a leitura e o julgamento correto sobre aquilo que ela está vendo, consumindo muitas vezes. Então, enfim, a internet, por mais que ela tivesse... Ela tem esse problema da infinidade de referências de artista, né? Que todo mundo hoje é artista, faz qualquer coisa, qualquer música, qualquer rima, qualquer desenho é arte, né? Também nos deu a oportunidade de conseguir filtrar algumas coisas e também nos depararmos com grandes obras que talvez a gente jamais fosse conseguir ir lá no Museu do Louvre ou qualquer outro museu ao redor do mundo, e a gente consegue ter acesso, né? Mas o problema, então, inicial, eu diria assim, está em quem consome a arte, né? O artista, assim, a gente consegue, pelo menos nós, espero que a gente consiga de alguma forma até auxiliar as pessoas que vão ouvir e ver esse podcast, esse episódio, né? Mas em não conseguirem fazer um filtro, em conseguirem fazer uma leitura a respeito daquilo que elas estão vendo e muitas vezes até de forma inofensiva, assim, não conseguir fazer esse filtro e ser impactado por uma cultura que é oposta àquilo que é a nossa fé, a nossa visão de mundo, né? Então, fui mais pro lado da saturação, assim, justamente porque, enfim, trabalhar bastante com a internet, né? A gente tem muita coisa, vê muita coisa, e infelizmente a gente não vê tanta coisa boa, né? Sim, e a internet tem essa questão, né? Ela, por um lado, ela cria, né, essa saturação. Agora, por outro, hoje ela dá voz, né, àquilo que a arte, que as galerias, vamos dizer assim, né, o grande mainstream da arte hoje não daria voz, que é uma arte às vezes com viés mais conservador, que não tem mais vez, né, e voz na maioria dessas galerias de arte, nesses planos de aporte financeiro das empresas. E a internet, por outro lado, acaba dando voz a esse tipo de iniciativa, né? Então, acho que é algo interessante para a gente até discutir para frente. Mas... Eu acho que, André, pode falar. palpitando nisso, e tudo a ver com o Augusto falou, realmente, como nós temos acesso, né, a conseguir apreciar uma arte, né? Seja a música, como o reverendo Bruno também falou, ou seja, um quadro, ou a gente consegue fazer um tour virtual hoje até dentro de um museu, né? Então, eu até falei desse link que eu disse com a Idade Média, o próprio Huckmacher cita naquele livro Arte Não Precisa de Justificativa, que os próprios jovens, ou a população em geral na Europa, na Idade Média, e até pelo menos aí que eu disse iluminismo, eles tinham que ir até a Europa, ou ir até Milão, né, para ver uma arte, né, para ver lá uma obra de Michelangelo. Você tinha que ir até Milão para ver, por exemplo, a Capela Sistina, lá, uma obra de arte dele. E hoje, com esse advento
da internet, nós conseguimos ter acesso, né? E aí a gente pode ter acesso a uma arte ruim, tanto a uma boa arte, né? Exato. Mas... Também, bem, reverendo. Não, tranquilo, sem problema, estamos aqui para isso. Acontece o oposto também, infelizmente, né? Outro dia eu fui com meus filhos para andar na Paulista, para que eles conhecessem minha esposa e meus filhos. E eu queria entrar lá no MASP para assistir, para ver algo que estava sendo exposto. E calhou de ser exatamente naquela época onde estava sendo exposto o homem pelado lá para as crianças irem saber como é que é o corpo do homem nu, né? Porque é arte. Então, do mesmo jeito que eu nem subi, passei direto, mas do mesmo jeito que a gente tem essa facilidade de expor, talvez essa mediocridade, essa tentativa de expor os nossos pecados como sendo arte esteja alcançando o lugar onde a beleza teria um lugar, onde valores mais profundos teriam um lugar, né? A gente está negociando demais com essa cultura pobre, cheia de uma cosmovisão pecaminosa, que valoriza muito mais os intentos e os desejos do nosso coração do que a beleza que foi criada por Deus, e exaltar uma beleza que é superior a ela, né? Que é a nossa função. Qualquer dia eu vou fazer um monólogo aqui, eu vou contar a minha experiência da vez que eu, sendo seminarista, fui na Bienal de Arte que teve em São Paulo, e eu era doido para ir na Bienal. Era doido, né? Você ouve falar muita coisa legal, e o tema foi religião. Agora vocês imaginam onde é que foi parar, né? Então, rapaz, foi um acontecimento assim, escabroso, do mais torpe possível que se poderia imaginar, né? Acho que foi pecado ter pagado para entrar ali. Eu vou prestar contas a Deus pelo que eu fiz. Agora, mas Deus é misericordioso. Eu não sabia que seria desse jeito. Então, há padrões, e aqui a gente já vai quebrar um paradigma, né? Há padrões para a gente julgar a arte. Há padrões para a gente julgar se algo é arte ou não, e se essa arte é uma arte boa ou se não é. O que eu falei brincando, que já é uma quebra de paradigma, porque, de maneira geral, como até vocês expuseram aqui muito bem, o nosso mundo, ou a maneira geral de se ver a arte é que você não precisa dar nenhum tipo de explicação da sua arte ou qualquer coisa do tipo, porque ela tem a ver só com o seu sentimento e não com outra coisa qualquer. Mas a gente não está partindo dessa premissa, que é uma premissa ímpia, uma premissa que não tem nada a ver com aquilo que é bom mesmo, de fato, com arte bem feita. Alguém de vocês quer fazer alguma colocação nesse sentido? Bom, uma observação que eu poderia fazer é que me parece assim que a arte ela tem uma certa acessibilidade por parte das pessoas, no sentido de que muitas vezes, ainda mais hoje, né, numa infinidade de manifestações artísticas, se tu domina qualquer tipo de técnica, vamos supor que o desenho, tu faça um desenho, não vou entrar no mérito se bem ou mal, toca um violão ali, 3 notas, sabe? Tu já se considera artista e tu já quebra aquele paradigma de que o artista é um ser intocável, é uma pessoa iluminada que só ele consegue fazer aquilo ali. Então, poxa, tu não sabe, na verdade, 1/3 do mundo que envolve, por exemplo, a música, por exemplo, todas as notas, os campos harmônicos, enfim. Tu sabe fazer 3 notas, tu faz uma música pobre, mas tu já se considera um artista, e tu já começa a colocar todos os outros no chinelo, assim, sabe? E achar que aquele pouco que tu sabe já pode ir para a internet, já pode falar o que tu pensa, enfim. Só que, olha só que triste que é isso, né? Por tu ter todo um desconhecimento, né? Todo um background histórico, cultural mesmo, para te ser colocado no teu lugar e dizer, cara, poxa vida, cara, na verdade eu ainda sou um artista muito medíocre, eu preciso melhorar muito, eu preciso aprender muito, eu preciso aprender conceitos básicos, eu preciso aprender coisas para minha arte ficar melhor.
mas parece que hoje, não sei se em função do imediatismo que a gente vive, mas parece que, sabe, cada vez mais os jovens querem pegar e já sair fazendo, e já botar na internet, e daqui a pouco tu já tem 1000 visualizações, e daqui a pouco o ego já te diz, é isso aí mesmo, cara, tu é um artista fora dos paradigmas, até muito conceitual, tu é é fora da curva, e as coisas não são assim, né? A gente vê os artistas antigamente assim, poxa, muitos pintores mesmo foram ficar famosos, reconhecidos só após sua morte, né? Mas vendiam quadros que hoje valem milhões por pratos de comida, sabe? As coisas não acontecem assim tão rápido como parece que hoje é vendido para nós, que o sucesso, a fama, o dinheiro vem tudo rápido, assim, porque tu é um grande artista. Eu não sei se eu vou conseguir expor o que eu penso sobre isso, porque são pensamentos que ainda estão no estágio inicial, assim. Ainda tem o volume 2 do próximo livro de arte. Pode ser. Sim, hein? Eu gostaria muito de falar sobre estética, né? Eu já falei com o reverendo André, mas são coisas que ainda estão sobrevoando, que ainda não estacionaram, né, para que eu pudesse pensar mais complexamente. Mas eu acho, em primeiro lugar, eu acho que essa condição que nós estamos hoje das pessoas não atribuírem ou dizerem que não existe padrões ou não existe uma régua para dizer para que a gente possa julgar de forma emitir juízo de valor, dizer se é bom ou ruim, por causa dessa relatividade, o que é bom para você é ruim para mim. Na verdade, é algo muito, muito, muito frágil. Esse argumento ele se quebra porque cada um está elencando aí os seus padrões para dizer o que é bom ou ruim. E esses padrões, muitas vezes, são padrões morais, são padrões ligados à cosmovisão. Há uma aceitação prévia de tudo aquilo que se relacione à sua forma de ver o mundo. A gente vê muito isso, por exemplo, na política, né? Nos debates políticos. Não existe um crivo, não existe uma reflexão a respeito do que o outro lado está falando, é somente partidarismo. É somente espírito faccioso. Se um lado disse que é bom, necessariamente o outro lado aponta que é ruim. E quando nós abordamos a arte, se a arte for uma arte religiosa, e eu já tive o privilégio de entregar alguns textos, alguns contos, algumas crônicas minhas para alguns amigos na época que eu fiz jornalismo. E aí eles falavam assim, eu não gosto de cultura cristã, de música, de leitura, literatura cristã, porque eles só falam de um tema. E eu tinha dado alguns textos que tinham temas totalmente diferentes, né? Uma abordagem. Mas por quê? Porque eles já estavam comprometidos com a sua cosmovisão e a sua determinação daquilo que é bom ou ruim estava seguindo um padrão específico. E essa ideia de que é bom para você é ruim para mim não serve para eles. É ruim. Por quê? Porque não diz respeito àquilo que eu entendo de mundo. Eles elevam acima de todos os outros padrões o conteúdo, que é o que a gente vai ver lá na frente. Mas eu acho que isso é importante pensar, né? Todas as pessoas que dizem que não existe um padrão para a beleza, elas estão seguindo um padrão e elas estão usando de um argumento circular, ou um argumento que ele mesmo se destrói, porque elas estão estabelecendo esse argumento como sendo um padrão. Então é complicado. Conversar com essa geração, com a nossa geração, sobre padrões é muito complicado. Mas é interessante esse ponto mesmo, porque, conforme também Augusto citou, realmente, eu, por exemplo, não toco nada, né? Eu sempre achei que tocava alguma coisa, mas eu consigo fazer malemar 3 notas no violão, no máximo fabricar aqui com meus filhos e tal. E realmente a gente vê e percebe como o padrão, né, principalmente na música também é alto, né? Eu já vi o próprio João Alexandre falando sobre isso, da gente achar que já toca 3 notas, a gente acha que é músico e tal, né? E a gente vê um empobrecimento disso, né? Acaba trazendo um empobrecimento para a música. A gente acaba vendo isso até dentro das nossas igrejas, né? Muitas vezes
os próprios músicos que não se preparam, não se estudam. Por outro lado, eu também queria só reforçar um gancho aí que o reverendo Bruno falou, que o André também citou sobre a questão da gente visitar um determinado local e ver o quanto aquilo é pobre ou quanto vai atingir a nossa cosmovisão. E a gente que é pai, o Bruno falou aí, realmente a gente tem essa preocupação, né? Por quê? Porque o pop está aí, né? O pop está aí. Nossos filhos abrem as redes sociais, abrem o YouTube, a cultura pop está aí, né? A arte pop está aí. Então, um desafio que tem sido, para mim, eu acho que deve ser também para o reverendo Bruno, ele tentou fazer isso, mas ele viu que era não ruim, né? Apresentar arte para os filhos se o pop está aí, eu tenho que apresentar pelo menos o clássico para os meus filhos, né? Trazer aquela arte boa, porque o pop eles têm acesso, estão consumindo a todo momento, né? Então, aqui em casa eu tento trazer um pouco disso para eles, né? Tentar retornar um pouco a uma arte mais clássica, tentar ter contato, né, com uma boa arte. E eu acho que isso também é um grande desafio para nós cristãos. Aí, quando nós também tentamos apresentar aquilo que é clássico, a gente chega, e às vezes, como no MASP, né, como você chegou, André, e aí a coisa piora. Então, a gente realmente vive tempos que eu tenho, desculpa eu citar repetidamente aqui a Idade Média, né? Falam que lá era a Idade das Trevas, né? Eu acho que a Idade das Trevas é agora, não lá. Pois é. E aqui eu acho que a gente tem uma deixa boa para poder já entrar nos padrões e falar um pouquinho sobre eles. Eu queria que os irmãos também colocassem um pouquinho desse desafio na própria produção. Eu creio que esse ou esse primeiro, ele é um critério assim que é um pouquinho mais fácil de aferir, mas como a gente já até acabou citando um pouquinho antes, é um critério que tem sido amplamente abandonado aí por várias pessoas que querem se considerar artista. Eu acho que é deliberado mesmo. Eles querem se considerar artistas, mas não querem passar pelo processo de formação necessária, que é a questão da excelência técnica. E aqui, quando a gente fala de excelência técnica, primeiro, quando a gente produz, né, arte de alguma maneira, isso nos leva a julgar a nossa própria excelência técnica. Eu mesmo hoje, e aí eu falo sem nenhum tipo de tentar fazer uma prática aí de uma falsa humildade, mas hoje, como pastor, eu não tenho tempo de trabalhar a ilustração como eu acho que eu precisaria ser para ser um grande ilustrador, como eu gostaria de ter sido na minha adolescência. Então, eu me vejo na falta de ser alguém com uma excelência técnica mais apurada. Eu sei que isso leva tempo. Se Deus me der vida aí, quem sabe algum dia eu posso olhar para o meu trabalho através de um filtro técnico mesmo e falar bem assim, ó, eu acho que de fato eu estou caminhando bem melhor nessa área. Mas a excelência técnica é um desafio. É um desafio que as pessoas hoje estão querendo saltar. Essa percepção dos irmãos. Não, e só complementar, não só querendo saltar, mas que nos obriga também a olhar para artistas descrentes e falar que, por vezes, eles são bem melhores do que aqueles que são crentes, né? O que você acha? Deixa eu começar pelo reverendo Bruno. Chegou aí? Pode ser. Desculpa, começando comigo? Não pode ser, porque eu olhei aqui, foi no jogo de olho. Que acho que a última Bom, foi o Levi, aí eu falei, vou falar para o reverendo Bruno. É que eu não ouvi, mas olha só, tem algumas questões aí sobre excelência técnica que a gente não leva em consideração. Eu estava falando com alguns músicos a respeito de alguns mitos que se criam falando de música, né?
E o primeiro deles é que se você treinar 15 minutos por dia, você vai evoluir muito, você pode fazer diferença na música e tal. E aí eu perguntei para um cantor, para um professor de música e para um maestro. E os três disseram, olha, você consegue aprender alguma coisa com 15 minutos por dia, mas se você quiser alcançar a excelência, um músico, ele treina 8 horas por dia, ele pratica, estuda 8 horas por dia. Como você trabalha 8 horas por dia? Então, se você quiser alcançar a excelência musical, você precisa se dedicar e dedicar a sua vida a isso. Agora, existe uma outra questão, que é a questão de que nós podemos produzir arte numa qualidade menor do que um profissional. A excelência técnica não significa que eu tenho que ser perfeito ou o melhor, tá? Isso eu acho que é uma questão que a gente não aborda muitas vezes. A gente acha que, e essa era talvez, e talvez tenha sido essa má compreensão que tenha empurrado as pessoas para o lado oposto, é que eu posso fazer arte, que eu devo fazer o melhor que eu posso, que eu devo estudar o máximo que eu puder da técnica da arte que eu quero produzir, mas que eu devo ter um patamar que seja condizente com a prioridade que a arte tem na minha vida. Por exemplo, eu sou um pastor, eu tenho outras atribuições. Isso não me impede de compor, isso não me impede de escrever, e não só escrever na minha lida pastoral, mas escrever ficção ou fazer outras coisas. Isso não me impede minha esposa chama de excentricidade, né? Que é quando a gente quer chamar o outro de louco sem ofender. Mas eu cheguei esse ano tentar mexer com escultura, com coisas que nunca foram da minha prática. Mas elas estão colocadas na minha vida num local de hobby. E elas estão na área do entretenimento, que é aquele momento do meu descanso, que eu gosto de estudar coisas diferentes, que eu gosto de fazer outras coisas, mas a questão talvez seja de que eu estou buscando com o tempo o que eu tenho de possibilidade de dar de excelência técnica e guardo a minha arte para esse momento e para esse lugar. Quando as pessoas perguntam para mim, olha que legal, você vai vender, você vai ensinar a fazer isso, eu digo, rapaz, eu estou num nível que eu estou galgando a possibilidade de aprender, e eu apresento para as pessoas aquilo que eu consigo construir, que é o máximo, que é a minha excelência naquele momento, para o meu tempo, mas no seu lugar, e não querendo usurpar a autoridade daquele que gastou o seu tempo, que tem competência para fazer algo que é correto, que é bonito e é vendável por si mesmo, não pela personalidade que está vendendo. Então, essas coisas são importantes da gente abordar, né? Você tem a possibilidade de testar algo novo. Você não precisa ser excelente naquele primeiro momento. Você precisa buscar essas questões, essa excelência técnica em tudo que você vai fazer, guardando o local dela. Legal. Não, ó, eu quero até ouvir agora um pouquinho o Augusto, porque antes da gente entrar aqui, eu falei uma coisa que eu falei brincando não, e nem tenho compromisso com rasgação de seda, mas tanto eu quanto o Augusto, a gente está na área de ilustração, né? E eu acho que o Augusto é um grande ilustrador. Quero desenvolver. Rapaz, nesse sentido, eu vejo a qualidade técnica, vejo essa parte de ilustração, eu admiro mesmo o seu trabalho, Augusto, nesse sentido de excelência técnica. Vou querer ainda um quadro de Porto Alegre, igual você fez aquele lá. Rapaz, ficou muito, muito legal. Mas o que você tem aí para falar dessa parte de excelência técnica, da questão do treino, como isso é importante para a arte? Bom, André, primeiramente, assim, muito obrigado, tu é um querido, tá? Por isso tudo, assim. Eu acho ainda que tem bastante a melhorar, né? Mas em função do meu trabalho, de ter se tornado um trabalho, meu ofício mesmo, né? Fazer ilustração, fazer para algum trabalho editorial ou para algumas empresas, para algumas campanhas, enfim,
dentro desse meio de ilustração, ainda existem muitos bons ilustradores e o mercado ele é muito exigente, né? Então, eu não tenho como profissional da área me acomodar, sabe? Eu preciso ter que estar atento a softwares, aos displays, o que que tá rolando para eu estar sempre antenado e não me defasar com relação ao mercado, porque é o meu ganha-pão, então eu tenho que estar sempre atento, o que está rolando agora, o que é o conceito do momento agora, qual o estilo de desenho que tá pedindo, que está tendo apelo. Eu tento me apropriar daquela técnica, desenvolver para, em algum momento, se surgir um tipo de trabalho, eu estar apto a conseguir executar ele, né? Então, isso, consequentemente, me faz desenvolver o meu desenho. Mas, especificamente sobre arte, tem algumas coisas que eu observo, principalmente hoje em dia, com relação às sensações, né, ao sentimentalismo que tem hoje. Eu reparo que, como a arte, cada vez mais, ela tem esse objetivo de muito mais chocar do que enaltecer ou trazer algum tipo de reflexão, né? Ou até reflexão sim, mas é muito chocante, sabe? É tudo muito deturpador, contestador, e isso dentro de um contexto de internet, eu vejo como o número de seguidores, o número de likes é o grande validador, sabe? Muitas vezes a arte não é boa, o artista também, ele, como pessoa, de repente também não, mas o cara lá tem lá 50 mil, 100 mil, 200 mil, 1 milhão de seguidores, mas esse cara deve ser relevante a arte que ele faz, né? E muitas vezes tu vê algo assim que realmente, sabe, sem convicção, não te agrega, não te engrandece, não te eleva, né? Mas é sempre contestando, sempre de forma pejorativa. Conheço alguns artistas assim, eu acho isso tão pouco, sabe? Tão triste, assim, de tu ver pessoas jovens mesmo, sabe? Com espírito de rebeldia muito forte, e a pessoa até com talento mesmo, mas deixando aflorar essas coisas. E aí a técnica muitas vezes fica em detrimento daquilo que é o fator, o coeficiente de vaidade da internet, né? Que é o número de seguidores, que é os likes. E não somente isso, por último também, eu vejo aquelas pessoas que são os artistas que, por mais que não sejam cristãos, e a gente tem que reconhecer, e é o que o Schaeffer também propõe isso na excelência técnica, né? A gente reconhecer isso. Eu vejo como muitas vezes o artista, ele é muito bom, e isso coloca ele num patamar. E daí ele é perguntado por outras coisas que não tem nada a ver com aquilo que ele é muito bom. Então, um exemplo disso eu vejo muito, por exemplo, no Porta dos Fundos. Eu acho péssimo o Porta dos Fundos, sabe? Não vejo o conteúdo deles. Mas dentro das esquetes que eles se propõem a escrever, dentro do que eles se propõem a fazer, eles são muito bons e eles têm certa relevância. Só que daí o que acontece? Os caras são constantemente questionados sobre o que eles pensam sobre política, sobre família, sobre comportamento. Cara, não me interessa o que tu pensa sobre isso, eu quero saber se tu faz humor ou não ali, sabe? Mas essas pessoas são alçadas num patamar e ganham um holofote e um eco na sua voz, que eu vejo que isso é muito preocupante, sabe? Seria a mesma coisa que eu perguntar pro Bruno o que ele acha da crise migratória lá na Europa, sabe? Ou pro André, porque ele desenha bem, o que ele acha do consumo de combustíveis fósseis. Cara, sabe? Vocês são bons naquilo que se propõe a fazer, não nessas outras coisas, assim. Então, aí tu acaba dando voz para coisas que realmente dentro do cristianismo, dos nossos valores, a gente se sente muito atacado por isso, né? Porque esses artistas são muito bons em uma coisa, mas enfim, acabam opinando em tantas outras coisas e falando coisas que não condizem, né, com a nossa fé, com o nosso entendimento de vida, de mundo. Agora, Augusto, você se dá mal, porque eu sou uma autoridade na área de combustíveis fósseis a nível de Brasil, tá? Eu não queria dizer isso para vocês, não. Que pena que tu não era conhecido por isso. Não, mas, ó, comentando aqui, eu vou só lançar a pérola aí para talvez umas próximas conversas, mas o Huckmacher, ele tem uma fala no Arte Não Precisa de Justificativa, que ele também só lança a pérola. Eu tenho certeza que ele só quis jogar, jogou e saiu embora. Ele fala que hoje, para ele, a publicidade, né, essa parte de produção publicitária, na estética e tudo mais, galgou o aspecto de arte que a arte às vezes tinha no passado. Então, a arte hoje muitas vezes é deixada de lado, né? E aquilo que as pessoas consomem está muito mais ligado à parte da publicidade, né? Como estética, como arte, do que mesmo
as galerias e tudo mais. Então, é interessante a gente parar a pensar na excelência técnica e ligada ao mercado de trabalho, como você colocou. Levi? Então, cara, eu acho que essa interligação de pontos aí que vocês trouxeram, eu achei massa, né? Eu falando um pouco do que eu faço, que eu comecei com um hobby, que é, por exemplo, a diagramação. Eu ainda não me vejo numa área profissional, mas acabou, era um hobby, né? Comecei a fazer um trabalho ali, outro aqui, e a galera, pô, achou legal, e diretamente, sempre quando eu posto alguma coisa que eu diagramei, às vezes eu recebo um direct, um WhatsApp, alguma coisa ali, nossa, cara, como que ficou legal a sua diagramação, por exemplo, de um trabalho editorial, que é o meu campo, né? Que é o campo da escrita e do livro em si. Mas é interessante, cara, que eu levo isso para minha profissão realmente, que é no tabelionato de notas, né? Então, lá no cartório, por exemplo, por que a gente está falando eu vou falar da excelência técnica aqui, mas está conectado com aquilo que é belo, né? Com a beleza que o reverendo Bruno também citou, que vocês todos citaram. Por exemplo, para mim, um ato escrito, né? Ele não tem que só ser bonito no português, né? Ele ser todo técnico, né? Tem que ter uma técnica ali para escrever um ato, mas eu gosto da estética, né? Eu vejo muitos colegas meus que escrevem bem, né? Tem um bom ato ali, uma boa escritura, mas a escritura é horrível. Eu fico louco ao ver aquilo, um ato feio, né? Todo que não está formatado, negrito para cá, itálico para lá, é uma coisa assim, cara, eu fico louco porque perde aquilo que é belo, né? Acaba tendo uma boa escrita e etc. Então, é uma coisa que eu prezo, tanto numa diagramação, quanto realmente no meu trabalho profissional. E outra coisa que o Augusto citou aí, que aqui em casa é direto quando a gente vê alguma coisa em rede social, nessa vibe da publicidade, é alguma coisa chula, né? Desculpa o termo, tão ruim, mas aquela vibe, né, Augusto? Quase, sei lá, 10 mil likes. Cara, tipo assim, eu fico louco com isso, mas não é possível, né? A gente vê isso nas próprias produções musicais, né, cara? Quando escracha uma mulher, né? Hoje a gente vê na figura, por exemplo, do funk, né? Por exemplo, quanto que a mulher é escrachada e aquilo se transforma, é visto como arte, né? Nesse sentido. E quanto esculacha a pessoa da mulher, e aquilo tem, sei lá, quantos compartilhamentos, visualizações, ou uma produção tão ruim, né? E a gente vê vocês aí, por exemplo, na arte que vocês fazem, que eu fico deslumbrado ao ver os desenhos, né, as ilustrações, e às vezes não tem tanta repercussão que uma coisa aí tão ruim tem, né? Eu acho isso realmente ruim. E puxando outro gancho, eu gostei muito do que o Bruno falou sobre a gente poder se aventurar em outras coisas, né? E não fazer também, né, Augusto? Não querer ser autoridade naquilo, né? Mas a gente poder se aventurar. Cara, eu estava lendo, acabei de ler para o meu filho o livro do Tolkien, O Senhor Boaventura. Cara, eu fico deslumbrado, a qualidade, aí, como meus olhos são mais para a área da escrita, né, para a área da linguagem, é indiscutível, a gente sabe aqui o domínio que Tolkien tinha disso, né? Mas, cara, eu vejo as ilustrações dele. Tolkien não era um ilustrador. Tolkien não era um artista. Cara, se vocês lerem esse livro do Tom Bombadil, não, do Senhor Boaventura, eu fiquei tão vibrado nas ilustrações que ele fez, e ele não é um ilustrador. Mas ele escrevia, né, com qualidade demais e se aventurava nas ilustrações, né? Então, eu acho isso demais, cara. A gente pode também poder avançar um pouquinho, né? Como o Bruno falou, é só a gente não querer, às vezes, ser especialista naquilo, né? Mas eu acho demais. Legal. Qual é o título do livro que você lançou agora, do Conto da Páscoa? Me fugiu o nome. O conto Christian, o Coelho, e Peter, o Cordeiro. Sensacional, viu? Depois, não sei se Augusto, se o Bruno teve algum acesso, vou mandar o link para vocês também, depois a gente deixa aí, pelo menos aqui no YouTube,
a forma como você pode contactar esse pessoal que está produzindo boas coisas aqui também, para poder acompanhar aquilo que eles têm feito, viu? Vamos falar, vamos tentar aplicar aquilo que a gente está falando aqui de uma maneira. Eu sei que estamos falando aqui com pessoas relativamente jovens aí, acho que ninguém aqui passou da casa dos 40. Não. Ou não? Ninguém aqui passou. Você passou, Bruno? Você está quanto, Bruno? Você está com cara de novo, Bruno? Escondendo aqui a idade. Não, eu estou falando assim, ó. Eu fiz 41 no mês passado. Nem parece, hein? Não parece, Bruno. Mas estou falando. Não, Então, brincadeira. Né, hoje as pessoas elas têm o desejo, né, de ser autoridade suprema naquilo que elas fazem aos 35 anos, né? Se não forem, a vida delas acabou. A vida delas acabou. Quando tem 35 já não vale mais nada. Não, então, é interessante a gente poder, né, ver como é que tem saído boas coisas nesse período. Então, estimulo vocês a acompanhar. O próximo ponto que ele coloca aqui de julgamento da arte é a questão da validade. E eu achei interessante ele colocar isso, porque foge um pouquinho daquilo que é, vamos dizer assim, o mainstream, né, que obriga o artista. Eu quase vejo isso aqui como um sinônimo de liberdade. Não sei se vocês têm essa sensação quando vocês leram aqui essa parte. Porque o artista hoje, e eu acho que o Augusto tocou num ponto legal quando ele estava na última fala dele, ele fica escravizado numa cosmovisão, num pensamento, em algo assim do tipo, que ele é quase obrigado, para a arte dele ter validade, ele ter que produzir a arte tocando nisso, para agradar as pessoas. E aí ele vai contra, às vezes, até a própria, vamos dizer assim, honestidade dele, né, como artista. Então, ele tem que ilustrar desse jeito, ele tem que produzir uma música com essa característica, porque senão a arte dele passa a ser até menos válida. Então, é essa leitura que vocês têm desse ponto aqui? Em parte, sim. Por exemplo, assim, eu trabalho hoje para serviço hoje para um perfil que vende curso para mães de primeira viagem, para grávidas, né? Então, eu faço as ilustrações para eles lá e olha só como é importante a questão da cosmovisão, né? Porque a representação ali de bebês e de mães, né, os pais juntos ali, é necessário ser feito, sabe? Nunca me foi pedido, mas de repente, num outro contexto, sendo outro ilustrador com um viés, sei lá, progressista, que seja, já teriam representações visuais de, por exemplo, 2 pais, 2 homens e um bebê, ou 2 mulheres e um bebê. Mas isso é coisa que eu jamais farei, por causa que eu não posso fazer isso, porque eu estou convicto de que isso é algo abominável para o Senhor, eu não posso fazer isso. Então, eu vejo como a minha visão de mundo, meu entendimento de mundo, está refletindo diretamente dentro de um contexto que não tem nada a ver, enfim, com o cristianismo. Ele não está vendendo nada relacionado especificamente à nossa fé. Mas tem um cristão ali, por mais que as pessoas não saibam, que está, de alguma forma, moldando aquele conteúdo ali para que não cause ofensa ao Senhor, ao reino de Deus, e que, consequentemente, fortaleça esse entendimento do que é o projeto inicial de Deus para uma família, o homem e uma mulher, enfim, o seu bebê ali. Então, você jamais vai ver qualquer tipo de coisa que deturpe a família, entendeu? Agora, eu entendo que tem a ver a convicção e, por exemplo, assim, com relação ao meu trabalho mesmo, eu faço para diversas áreas. Muitas vezes eu faço coisas assim, cara, hoje eu não estava afim de fazer alguma coisa, sei lá, para uma empresa de tintas, né? Gostaria de estar pensando em algum conteúdo para a Pictobíblia. Mas a Pictobíblia acaba sendo aquele escape, digamos assim, entre aspas, não sei se essa palavra é correta mesmo para ser dita, mas o local onde eu consigo colocar aquilo que eu consigo agregar para o reino de Deus, sendo mais proselitista, sabe, mais específico, mais na cara, né? E o financiamento para mim conseguir ter tempo para fazer as coisas da Pictobíblia, eu tiro entre aspas, das coisas do mundo, do meu trabalho, né? Porque eu não vivo da Pictobíblia, eu não faço dela o meu ponto principal, né? Mas, de alguma forma, eu consigo financiar esse meu tempo de trabalho e dedicação para o reino de Deus
tirando do meu trabalho, do meu principal, né, que é desenhar. Legal, legal. Dito isso, Pode falar. para concluir, quando ele fala ali, ele dá um exemplo mesmo do pregador, né? O pregador ele tem que estar convicto e não negociar assim a sua mensagem, né? Para o evangelho, para, sei lá, para ganhar pessoas ou para ganhar dinheiro mesmo, né? Eu vejo como às vezes me parece um tanto diferente de fazer arte isso, porque no caso do evangelho não importa tanto a arte em si, a forma, né? Porque ali tu tá cativo, como diz Lutero lá na Dieta de Worms, a minha mente está cativa, Deus, eu não tenho como mudar isso. É o evangelho que dita a forma como eu vou fazer, como eu vou falar. Não é a arte que eu faço que diz como o evangelho é. Não sei se ficou claro, mas eu não tenho como mudar o evangelho. Esse é o ponto. Eu parto dele para mim fazer arte e não da arte para mim fazer evangelho. E isso, ao meu entendimento, isso é muito mais abrangente, isso é transcultural, sabe? Isso, por isso que o evangelho pode ser pregado lá na China, na África, ou no Japão, ou aqui no Brasil, aqui no Rio Grande do Sul, que a cultura gaúcha é bem fechada mesmo do gaúcho, né? Pode ser inserido aqui também, porque o evangelho é abrangente, ele é ele é cultural, ele não é a cultura em si. Então, acho que a validade sim tá, concordo, né? Obviamente que isso é para discordar do Schaeffer, né? Mas tu tem que estar ali convicto daquilo que tu faz. Acho que isso, as pessoas vão ver verdade na tua arte, as pessoas vão e Deus vai ser glorificado também, né, através disso. E Levi? Cara, eu acho que essa questão da validade, claramente, ela vem já pressupondo do que a gente tratou anteriormente sobre a excelência técnica, né? Por quê? Porque nós precisamos, como o Schaeffer propôs ali, nós precisamos ser honestos com o artista, com aquele que produz a arte, né? Se for uma arte boa. Eu acho que, para mim, nessa questão da validade, alinhado com a excelência técnica, ela faz sentido, justamente porque ela vai trazer, o artista vai acabar impondo, né, na sua arte, refletindo a sua cosmovisão, né, sua visão de mundo. Para mim, um exemplo claro disso é Michelangelo, né? Cara, é indiscutível, né, o artista que Michelangelo era, né? E a gente, cumprindo o item 1 ali, né, que o Schaeffer propõe, e já interligando com a validade, nós paramos para pensar que Michelangelo era homossexual, né? E aí, como que fica? A gente agora vai deixar a arte dele de lado, porque a cosmovisão de mundo dele era diferente. Entretanto, a gente acaba vendo essa validade da obra de Michelangelo refletida na sua arte, por exemplo, quando ele faz aquela escultura do Davi. Vocês já viram aquela escultura do Davi, de Michelangelo? E ele foi muito criticado por vários artistas da época, pelo próprio Da Vinci. Com Da Vinci ele tinha várias tretas desde jovem, né? Por Rafaelo, porque ele vai lá e faz o Davi com o pipi de fora, com o pênis de fora, né? Então, ou seja, ele acabou sendo acusado, apesar que Da Vinci também era homossexual, mas ele vai acabar sendo acusado ali por uma classe de artistas de acabar colocando o seu modo de viver, né, o que ele pensava do mundo, a sua cosmovisão, em sua arte. Por exemplo, quando ele acaba esculpindo mais, né? Michelangelo também pintou a fresco, né, mas ele mais esculpiu do que pintou. Ele, na maioria das suas esculturas, ele traz homens ali todos fortes ou pelados, né? Só que, se nós avaliarmos a arte como arte, que é o que o próprio Schaeffer também coloca, e o Huckmarker também traz isso, a validade da arte dele é boa, né? Sendo honesto com ele, porque daí nós vamos ver depois lá no quarto ponto, né? O que essa honestidade nossa acaba dando ali uma condição da gente criticar a cosmovisão dele, né? Nós vamos tratar isso depois. Então, acho que realmente a validade está aí. Agora, no mundo cristão, como o Augusto também colocou, vai reverberar, por exemplo, como o Schaeffer colocou também, né, nesse exemplo da arte da pregação. Né? Pregar é uma arte. O próprio Calvino, quando ele comenta
lá os Gálatas, no capítulo 3, ele fala que nós temos que ter pastores, né, que consigam pintar na mente das pessoas que estão ali ouvindo o seu sermão, se eles conseguirem pintar ali o próprio Cristo crucificado, né, escorregando o seu sangue, a gente não precisaria de mais de imagens, né? Então, a gente acaba vendo que o que acontece com os pastores, e alguns, né? Nós não estamos falando aqui de forma generalizada. Eles acabam se vendendo, né? Eles acabam querendo atender o seu público, e aí, para nós, não é espantoso quando nós vemos uma igreja, membros que se preocupam mais com dinheiro, ou com a tal da prosperidade, do que com o evangelho propriamente dito, porque os seus próprios pastores já se preocupam com e se vendem, né, a sua pregação por dinheiro. Então, isso acaba reverberando também nos próprios membros, né? Beleza. E, reverendo Bruno, o senhor percebe algo desse tipo também? Eu gostaria de continuar essa discussão, né, que o nosso irmão Levi levou. Eu sou menos leitor de Schaeffer do que do Huckmacher, né? Acho que eu li muito mais Huckmacher do que Schaeffer. E Schaeffer tem o Huckmacher, ele tem uma preocupação muito grande de nos mostrar essa guerra que existe fora do Evangelho. E aí a gente às vezes se perde nessa discussão sobre validade. Eu acredito que os irmãos aqui abordaram muito bem, mas normalmente nas nossas igrejas a gente tende a simplificar ou a pormenorizar essa discussão, travando a mesma disputa que eles estão ali fazendo, né? Ou é liberdade ou é manipulação da natureza. O que é que deve compor? O que é que deve te fazer realizar as suas obras? A ideia é, se você é alguém que é muito técnico, que você está estudando e você gosta de trabalhar tecnicamente para que ela fique esteticamente perfeita, não se venda para aquelas pessoas que querem somente a liberdade de poder se expressar. E ao contrário, né? Aqueles que estão, não, eu quero mesmo me expressar, eu quero mesmo que a minha arte mostre aquilo, um retrato da minha alma naquele instante e tudo mais. Não vou vender a minha arte para uma estrutura técnica rebuscada, para agradar aquelas pessoas que gostam disso. E a gente, às vezes, como crente, se perde nisso, né? A gente, às vezes, vai olhar para coisas práticas da nossa igreja, como tocar um instrumento na igreja. O que vale é a sua vontade de servir ao Senhor. Não, o que vale mesmo é você gastar tempo com o seu instrumento para você servir bem ao Senhor, usando aí os pastores, né? Não, deixa o coração te guiar. Você já leu a Bíblia, já estudou, chega lá em cima e fala, meu irmão, né? Deixa Deus te usar. Ou então, não, o contrário, né? Olha, um dos piores elogios que eu recebo depois que eu saio de um sermão pastor, o senhor pregou muito bem hoje, né? Eu consegui perceber aí o seu esmero no seu estudo, né? Eu gostei muito daquela situação, estava no local correto. Rapaz, a pessoa parece estar com um bloquinho lá e no final ela dá nota para o seu sermão. E a gente às vezes se perde, eu acho, nessa disputa, porque o nosso compromisso não é com a nossa liberdade e não é com a estruturação, a manipulação da natureza, né? Tudo que nós fazemos deve servir ao Senhor. Então, a minha liberdade não é liberdade de algo, mas é liberdade para servir a Deus. A minha competência técnica, ela deve ser escrava do meu desejo de louvar, de render glórias ao Senhor. E quando eu perco isso de vista, eu também me perco nessa discussão. Então, a validade onde eu quero chegar é que a validade para um crente que está trabalhando na sua arte, seja qualquer arte que ele esteja conduzindo ou produzindo,
O foco deve ser: estou glorificando a Deus, estou agradando a Deus com aquilo que eu faço. Essa é a validade do crente. Isso deve ser o que motiva o coração. E quando você está vendendo essa característica da arte cristã, que é glorificar a Deus com aquilo que você faz, você está invalidando, você está trabalhando contra aquilo que deveria ser o seu maior incentivo. Então, eu creio que a gente devia, como os irmãos fizeram muito bem, né, falando sobre o evangelho como supracultura, o evangelho como quem tem autoridade para determinar aquilo que é a minha intenção, eu creio que a gente deve manter a nossa discussão dentro da igreja com relação a toda a arte que nós produzimos, para dentro e para fora do culto, nesse ponto específico, né? Acho que nisso a pergunta do breve catecismo, que todo presbiteriano sabe de cor, né? Qual é a finalidade do homem, que é dar glória a Deus e ter prazer nele? Eu acho que isso deve nortear a nossa arte, e é isso que deve validar a nossa arte, no final das contas. Legal. Bom, vendo, Bruno, a única coisa que eu tenho para dizer para você é que eu temo, e se há algum artista cristão nos ouvindo aqui, que por vezes aquelas pessoas que estão dentro da nossa igreja e trabalham com produção artística de alguma maneira, eu temo que, às vezes, quando elas trabalham para fora e fazem obras que não têm validade ligada à sua cosmovisão, eu tenho medo que talvez seja o contrário. Talvez, às vezes, elas disfarcem a sua cosmovisão como cristã, mas a validade mesmo delas é de uma cosmovisão anticristã, que é experimentada por algumas pessoas. Acho que o reverendo Bruno caiu aqui, mas possivelmente ele volta aí rapidinho. Não sei se foi só a imagem dele. Mas vamos acelerar para a gente conseguir terminar aqui dentro do nosso tempo. E tem mais 2 pontos aqui que se costuma falar, né, sobre que o Schaeffer coloca, que é o conteúdo e a integração entre o conteúdo e o veículo. E eu acho até que a gente pode falar um pouquinho desses 2 pontos juntos, porque esses 2 pontos principais, o Schaeffer ele fala bem assim, esses 2 pontos aqui, a gente, independentemente da pessoa ser cristã ou não, a gente olha para esses 2 e fala, esse cara é um bom artista. Esse cara, ele tem uma excelência técnica e o que ele faz, ele é honesto com a cosmovisão dele na hora que ele produz, ele não está preocupado simplesmente em agradar, vender ou coisas do tipo. Mas quando a gente fala do conteúdo e da maneira, da capacidade de você utilizar julgar esse conteúdo e colocá-lo adequadamente no veículo, a gente já precisa claramente fazer um julgamento com base na cosmovisão cristã. Essa é a posição do Schaeffer. Então, eu posso olhar para um artista, como o Levi deu o exemplo aqui do Michelangelo e tudo mais, eu posso olhar para esse artista e falar, ele é um grande artista. Eu posso até, inclusive, chegar no ponto final aqui e falar bem assim, ele, por vezes, conseguiu integrar bem o conteúdo e o veículo. Mas há uma hora que eu preciso olhar e falar, a cosmovisão dele, apesar disso, ela é falsa. E acho que é a hora que é essa a hora. Acho que a arte, em alguma medida, ela nunca pode ser desvencilhada da verdade. Aquilo que é belo não pode ser desvencilhado daquilo que é verdadeiro. E essa que acho que é o momento que o Schaeffer chega aqui. E acho que até quando eu estava conversando com o Levi, naquele podcast que a gente fez anteriormente, eu dei o exemplo e o Schaeffer também dá nesse livrinho, A Bíblia e a Arte, dei o exemplo do tabernáculo. Deus no tabernáculo, de maneira brilhante, de maneira divina, né? Digamos assim, que acho que é melhor, ele consegue juntar forma e função, ele consegue juntar beleza e verdade, ele mesmo ali trabalhando através dos seres humanos, ele consegue dar exemplos de como isso pode misturar, né? Como tem um nível que precisa se alcançar e a gente precisa julgar as coisas, julgar as cosmovisões e julgar a arte e perceber a cosmovisão delas. E aqui é a hora que a
que eu acho que a gente vê a saturação da arte, né, Levi? A saturação da arte, de fato, no seu nível mais baixo, porque hoje é difícil você ver, até entre cristãos, e foi isso que eu tentei até colocar antes da fala aqui, é difícil, por vezes, até entre cristãos, você ver pessoas que estão demonstrando uma cosmovisão boa, verdadeira, através daquilo que é belo. Vocês têm essa impressão, Levi? Começa aí para a gente. Cara, partindo desse pressuposto, né, da gente agora que a gente viu a questão da excelência técnica, da validade, e também de poder olhar agora para um artista cristão ou não cristão, para mim, um episódio que me traz isso, quando eu estive em Monique, ano passado, e eu estive nessa loucura aí, praticamente, ainda as coisas estavam abertas, né? Depois lá de uma semana fecharam, eu consegui visitar a Alta Pinacoteca de Monique, né? E ali, cara, tinha Monet, tinha Rembrandt, tinha Da Vinci. Mas, cara, eu cheguei perto do quadro do Van Gogh, aquele quadro famoso dos girassóis, né? Eu fiquei tão admirado, eu cheguei tão perto que o alarme disparou e apareceu um monte de segurança, não sei de onde, né? Mas, cara, eu encarei ali realmente a arte como arte, né? Eu não fiquei, embora nos quadros desses outros pintores que eu citei aí, o cristianismo ali é evidente, né? O Schaeffer vai tratar também dos tipos de artista, né? Do não cristão e do cristão, a gente percebe isso, que pode ser produzido uma arte cristã ou uma arte não cristã. Então, beleza, a gente partiu aí para o conteúdo e, cara, é indiscutível a arte, por exemplo, que eu vi lá, os girassóis de Van Gogh, né? Mas, agora que eu reconheci ele, né, como um artista de qualidade, eu posso chegar, Van Gogh, você tinha uma melancolia, né, tremenda, né? Van Gogh era um cara totalmente melancólico, deprimido, né? Então a gente pode avaliar que é um problema realmente da sua alma, é um problema que ele precisa ser redimido, né? Ele precisa ser salvo. Então, realmente, a cosmovisão dele, a gente consegue avaliar sobre a cosmovisão cristã. Nós precisamos ter esses olhos. E aí vai um ponto importante que o reverendo Bruno colocou, a primeira pergunta do catecismo, né? Qual o fim principal? Para mim, essa questão do conteúdo, ele vai passar pelo solo Deo Glória, né? Por esse brado da reforma, não só da tradição, aliás, não só dentro da reforma, mas que vem sendo discutido nos últimos anos, e que o Augusto também colocou sobre nós sermos cativos à palavra de Deus, né, como Lutero citou. E aí tem um episódio que eu queria colaborar com isso, que é um episódio tão famoso, que é quando o sapateiro pergunta para o Lutero, né? Lutero, o que eu posso fazer para glorificar a Deus? Né? Se a gente falar a mesma coisa que Lutero falou para aquele sapateiro, para um artista, eu acho válido, né? Ele disse, olha, faça um bom sapato, né? Faça um belo sapato. Esteticamente falando, né? A gente está falando de estética, de beleza, daquilo que é belo. Faça um sapato belo, faça um sapato bom, faça um sapato lindo e venda por um preço justo, né? Então, a gente percebe que a nossa cosmovisão cristã, ela vai acabar colaborando realmente para o conteúdo, para aquilo que é bom, né? E para aquilo também que a gente queira passar. Isso perpassa por todas as áreas da nossa vida. Por exemplo, tem uma banda que eu acho que parou de produzir música, mas que eu gostava muito, que era a Crombie, né? E ela não trazia ali expressamente, muitas vezes, a palavra evangelho ou Cristo, mas trazia situações e canções do dia a dia, né? E acabava ali refletindo, de uma certa forma, o cristianismo. Então, eu acho que agora a gente validando realmente esses artistas, né? A gente tem que agora colocar a nossa cosmovisão cristã, né? Apresentar para ele, olha, tudo bem, você é um bom artista, você é um artista
vamos dizer assim, honesto, mas a sua cosmovisão, ela não é cristã, né? Ela precisa ser realmente, sua cosmovisão precisa ser redimida, né? Você precisa ganhar novos óculos para poder colaborar aí com o cristianismo. Reverendo Bruno, o que é mais cristão? Quando a gente está falando de cosmovisão, falar como Crombie assim, eu descobri o que me satisfaz, que o tempo não desfaz, e quem provar vai perceber a diferença no viver, ou falar como aquele louvor abençoado, quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender. Fala aí para nós. Muito bom. Melhor é deixa a vida me levar, a vida leva eu. Nada, meu irmão, a gente lida com essa questão do conteúdo todos os dias, né? Em todos os momentos. Eu estava outro dia conversando com um escritor, ele é cristão e escreve romances que não são cristãos, né? Não são... não é difícil usar essa, não são cristãos, mas não são para um público cristão, não é um romance... E ele estava me perguntando, é possível alguém escrever contra a sua cosmovisão? É possível alguém criar personagens que não digam aquilo que você diz? Ou aquilo que você considera verdade? A gente está lidando aí com conteúdo, né? A gente está lidando aí com a nossa capacidade de assumir outras pessoas. Eu acho que isso é uma das vantagens da literatura, né? Você assumir outras vidas e manipular essas vidas para que elas façam aquilo que a gente acha que deve fazer. Essa é a ideia de criar os personagens. E eu estava falando com ele que eu não acredito que a gente se negue quando a gente escreve. Ao contrário, a gente sempre se reforça. A gente sempre mostra que tipo de ponto de vista nós temos quando nós estamos escrevendo. E aí ele perguntou, mesmo quando nós usamos personagens que não têm a ver com aquilo que a gente crê, eu disse, aí é que a gente se valida mais ainda, porque é impossível, eu creio, que um bom escritor, um excelente escritor, ele se exima de colocar o seu ponto de vista diante da sua obra. E aí, usando o exemplo do Tolkien, ele tem contos e ele tem livros, né, ou histórias dentro da grande história do Senhor dos Anéis que são muito macabros, que parece que quem lê somente aquele conto acha que ele está fazendo uma apologia ao pecado, uma apologia à desgraça, né? Os filhos de Húrin, meu Deus do céu, vai ler, mas lê abraçado no travesseiro, né? Lê perto de onde está a mãe para segurar a mão. Mas se você... eu estava falando com ele sobre isso, né? Quando você revela que é um cristão, ou quando você revela a sua cosmovisão, não é quando você encarna aquele personagem na hora que você está escrevendo, mas é quando você dá destino a ele. Você disse que você é um escritor cristão quando você chama pecado de pecado e dá ao pecado a paga por ele. Quando você chama honra de honra, quando você chama bem de bem, quando você chama mal de mal. Nisso você está revelando o seu caráter cristão quando escreve. Então você pode falar e descrever a vida de uma pessoa ímpia, ou descrever uma maldição, que é o caso dos filhos de Húrin. Você pode, mas se você vai ver dentro da história o Silmarillion, né, conta a história geral ali do Senhor dos Anéis, do mundo, da Terra-média, você percebe que ela está dentro de um outro contexto, onde a Terra está amaldiçoada, e aquilo é reflexo do pecado, não só reflexo do pecado, mas as consequências para os personagens são cabais, aquilo que é mal, aquilo que é bom. Nós temos uma grande crise quando nós, como cristãos, queremos entrar nessa ideia dialética de dizer que todo mal tem um pouquinho de bem, todo bem tem um pouquinho de mal, e a gente precisa fazer essas relações. Nada. Né? Um cristão, ele revela a sua cosmovisão quando ele entende que Deus criou as coisas e criou um padrão moral e que o homem é corrompido. E quando nós levamos essas duas coisas em consideração e que as nossas grandes histórias, que são histórias de redenção, elas revelam o nosso caráter cristão. Então, eu creio que
a gente, quando vai avaliar uma obra, dentro de todas essas características, quando a gente vai avaliar o conteúdo, a gente não pode se prender a um tipo de narrativa, mas a especificidade daquele personagem, mas como é que o autor está conduzindo a sua história para mostrar verdades, que são emissão de juízo de valor com todas as letras. Massa. Sabe que tem um... Só já lançar uma pergunta para você e já abro o microfone para você trazer a sua contribuição. Junta com o que você ia falar aí para a gente poder encerrar nosso papo hoje, e depois eu deixo, se cada um quiser fazer uma consideração final ou algo do tipo, mas o reverendo Bruno estava colocando aí sobre essa questão de, no veículo, ele está falando da literatura, você colocar, ou você mostrar que você é cristão a partir da maneira como você faz literatura. Então, o cristianismo não faz só diferença no fato de você tratar de temas cristãos, por assim dizer, né? Mas na maneira como você escreve. Como é que você vê isso, essa tradução para o veículo, para ilustração, ou o que faz você se mostrar cristão na maneira como você ilustra? Você já parou para pensar nisso? Interessantíssimo mesmo. É aquilo, né? Se é a partir do evangelho que eu consigo enxergar o mundo, se esses são os óculos que eu consigo enxergar o mundo, consequentemente as minhas ações vão ter que ser correspondentes àquilo que é o tronco que me sustenta, né? Não tem como fazer fora disso ou qualquer coisa, assim. E, claro, juntando também com excelência técnica, né? Tu endossa muito mais, tu empacota a mensagem, não que ela precise de qualquer tipo de ajuda para impactar, até porque a nossa forma oral de impactar o evangelho sempre foi assim, né? Mas dentro de alguns contextos, como ilustração mesmo, eu vejo que eu não tenho como diminuir o evangelho, ou pensar em diminuir o evangelho fazendo algo meia boca, ou de qualquer jeito. Eu preciso entender o tamanho da grandeza que é essa mensagem e fazê-la da melhor forma possível, sabe? De uma forma que realmente seja correspondente ao valor que ela possui, o valor eterno que ela possui. Eu sei que é algo até mesmo inalcançável para nós seres humanos, mas eu tenho que pensar o quanto isso é precioso, isso é rico, e tentar executar da melhor forma possível. E tem para dar um exemplo assim de como o diabo é conhecedor também dessas coisas, tem uma canção que é bastante conhecida de todos nós, a Imagine, do John Lennon, é muito linda, mas tu vai ver o que diz a letra ali, imagine um mundo sem paraíso, imagine um mundo sem inferno, sem religião, sabe? Eu não tenho, olha, eu imagino o diabo soprando no ouvido dele essas coisas, porque não tem explicação. É uma canção tão linda, mas endossa uma mensagem tão pobre, tão pouca, sabe? Tão triste, tão pequena, sabe? É o tipo do caso onde a melodia, a música é muito maior que a letra que está sendo expressa ali, sabe? E ainda sobre visão de mundo, tem no livro do Tim Keller, O Deus na Era Secular, ele cita o caso em 2011, que teve uma exposição em Londres sobre pós-modernidade, onde fizeram um recorte ali, parece que era de 1970 até os anos 90, assim, de obras pós-modernas. Só que as obras pós-modernas, elas são muito de contestar muitas coisas, o capitalismo, enfim, qualquer critério era contestado pelos artistas pós-modernos. E ali ele cita um artigo de um inglês chamado Edward Docks, e ele diz assim que o problema que esses artistas tiveram é que, por eles contestarem todas as formas de validade, é que as artes deles acabaram sendo validadas pelo valor que elas geravam. Então, se eles contestavam, por exemplo, o capitalismo antes, agora as obras só tinham valor por aquilo que elas moviam de dinheiro mesmo. Então, é tão pequena essa forma de pensar, de ficar contestando também, entendeu? A pobreza da visão de mundo do pós-moderno fez com que eles caíssem na sua própria cilada monetária, digamos assim, né? E para encerrar ainda sobre integração do conteúdo com o veículo, cara, eu lembro muito, não sei se vocês lembram dessa propaganda da Vinólia,
que tinha umas músicas do Vivaldi, e eles usavam algumas coisas assim do Rafael, da Renascença, assim, e eu olhava aquilo ali em 30 segundos, sabe, em 20 segundos sendo exibido, assim, Vivaldi ficava parecendo um jingle qualquer de propaganda, a obra mesmo lá de Rafaela, da Deusa de Vênus, lá parecia, assim, tipo uma ilustração digital qualquer, sabe, para propaganda de sabonete, assim, daí tu ficava, cara, como é que pode isso, sabe? Então, pô, cara, a obra é muito maior do que vender sabonete, entendeu? Era um fora de contexto ali, muito bem claro, assim, ficava explícito, muito claro isso para mim, né? Então, encerrando esses dois temas, né, sobre o conteúdo e a forma de integração, acho que eu teria isso para dizer nesse momento agora, que me Augusto, recordo. Assim. Augusto, o Levi vai corrigir a minha pronúncia do inglês aqui. Eu gosto de chamar essa música de Imagine All the Hypocrites. Imagine todos os hipócritas. Para mim, essa é o resumo aí da ópera. Mas, Boa. mestres, alguma consideração que vocês queiram colocar para a gente poder encerrar esse nosso papo? É a hora. Se alguém tiver, pode colocar. Senão, a gente também encerra aqui e continua depois. Fiquem tranquilos. Bom, bom, então eu começo aqui, então. Bom, primeiramente, assim, André, agradecer pelo convite, pelos irmãos também. Por favor, me sigam na Pictobíblia lá, que eu quero ver o perfil de vocês, seguir o trabalho de vocês também. Cara, é extremamente importante, é de suma importância. Eu venho de uma denominação onde o Cristo contra a cultura, para a gente usar neighbor aqui, né, é muito forte, assim, por uma grande parte da minha caminhada cristã, vivi isso, assim, dessa coisa de tu não poder ouvir música do mundo, não ver filme do mundo, né? Isso fomentava tanta hipocrisia da nossa parte, assim, e um certo sofrimento por não conseguir se relacionar com as mais diversas áreas da vida, sabe? No trabalho, enfim, na cultura mesmo. E graças a Deus, assim, pela teologia, principalmente pela teologia reformada, o quanto ela impactou a minha vida, a vida da minha esposa aqui em casa e dos meus irmãos na congregação onde vivencio o evangelho com meus irmãos. Isso, de certa forma, nos ajudou a ser libertos de algumas amarras, assim, que são mesmo culturais e até mesmo por falta de entendimento mesmo, mas que eu vejo que ainda hoje, em muitos lugares, em muitos jovens, assim, eles sofrem em função disso. Talvez não seja a realidade de vocês, né, porque vejo que são líderes aí bem esclarecidos, instruídos nesse ponto e, de alguma forma, conseguem passar isso para os seus liderados ali, né, para os seus discipulados. Mas, cara, é importantíssimo, espero que Deus coloque ainda mais no seu coração e nos possibilite falar ainda mais sobre isso, que esse episódio possa alcançar esses jovens, que eles possam entender que o evangelho ele pode alcançar todos, que o artista, eles mesmos enquanto artistas, em algum momento, independente das habilidades que tenham, né, se sejam atuando, escrevendo, desenhando, compondo, que eles possam fazer isso para a glória de Deus e que eles possam se relacionar com o mundo lá fora e não viver dentro de uma bolha enclausurados ali, pensando que isso daqui é uma particularidade só para Deus, né? Sendo que a gente tem esse mandato cultural de redimir a cultura. E isso é muito grande, é um ID, é o entendimento do ID, o entendimento da grande comissão, e o jovem, né, que tem toda essa força e seu vigor, eu entendo que se ele tiver a compreensão disso, o evangelho pode alcançar ainda mais pessoas, e até mesmo irmãos que hoje, de alguma forma, sofrem por uma má compreensão do evangelho e dessa praxis da sua fé, né, no mundo lá fora. Assim. Legal. Grande Bruno, alguma consideração final? Eu tenho algumas preocupações, né? A primeira é de dizer para os irmãos que se você cair, pede perdão e volta, né? Então eu quero pedir perdão por ter caído aqui. Mas a minha preocupação é muito pastoral quando eu abordo esse tema, e foi isso que me fez pesquisar sobre isso, porque muitas vezes nós damos respostas vagas a coisas tão importantes, tão norteadoras da nossa vida, porque a gente está aplicando esses quatro crivos à arte, mas nós podemos aplicar esses mesmos quatro crivos a toda a produção cultural,
no seu trabalho, aquilo que você realiza como ciência, né, que é estudar também. Se você aplicar excelência técnica, pensar na validade, ser fiel ao conteúdo cristão, bíblico, e ter a noção, eu acho que a questão, a gente poderia trocar essa ideia de conteúdo, ou perdão, de conteúdo e veículo nessa interação, como se tocar, né? Eu falo aqui, às vezes, a gente vai cantar uma música de contrição e a música está bem agitada, ou o contrário, né? Vai falar sobre amor, sobre alegria, e aí é uma marcha fúnebre. Então, são coisas que a gente está ligando, se você ligar na sua vida, se você aplicar toda a sua produção cultural, a tudo que o Senhor colocou na sua mão para fazer, você vai conseguir desenvolver. E a gente, às vezes, tá falando coisas meio soltas, assim, quando o mundo apresenta uma cadeia bem sistematizada de como se comportar para os nossos jovens, para os nossos adolescentes, a gente fica falando coisas soltas. A gente precisa organizar essas coisas, sistematizar essas coisas na cabeça dos nossos jovens, para que eles tenham intencionalidade quando fizerem o que fizerem, seja a música, seja estudar, seja trabalhar, fazendo tudo assim, como a gente tem falado, né, para a glória de Deus. Então, essa é talvez a minha consideração, é que você deve usar, né? São réguas que você deve usar todos os dias, para avaliar tudo que você produz e tudo aquilo que você consome de produção cultural, de arte. Amém. Bom, queria agradecer aí ao André, aos irmãos que estivemos juntos compartilhando sobre isso. Para mim foi muito edificante, muito aprofundou aqui mais, né, para mim, o conhecimento. E eu queria encerrar deixando o meu insight final, assim como eu comecei, né? Que Schaeffer traz esses 4 pontos aí que o reverendo Bruno repetiu, né? E eu vejo que se basta aqui, né, um conselho ou não, mas que os artistas, né, sejam cristãos e não cristãos que forem ver essa live, ouvir esse podcast, a gente percebe que no final o que a gente vê dessa má produção, né, ou dessa falta de ligação entre o conteúdo e o veículo, é essa crise de autenticidade que nós temos vivido neste século, né? Eu acho interessante aquilo que o reverendo Jonas Madureira falou no livro dele, Curso do Discipulado, que nós temos uma mentira romântica, né, que nós podemos ser autênticos, e a verdade romanesca, porque a verdade romanesca vai dizer que nós temos um padrão. Então, o que tem decaído tanto na questão da arte, seja cristã ou não, é que nós esquecemos que nós temos um padrão. E esse padrão é alto, né? E quando nós pensamos como subcriadores, né? Aí entra a nossa cosmovisão cristã, a gente tem que seguir esse padrão alto. E o que tem acontecido nos dias de hoje com a arte é se desvencilhar desse padrão, né? Nós não queremos um padrão, nós queremos uma coisa autêntica, uma coisa nova, uma coisa nossa, mas nós não queremos mais seguir um padrão, né? Nós não queremos mais seguir a tradição, né? Inclusive, nós somos acusados muitas vezes disso. Então, que nós possamos olhar assim, ter esse olhar para a arte e saber que nós temos um padrão, né? E esse padrão vem do nosso sublime Deus. Amém. Meus irmãos, muito obrigado pela participação de vocês. Deus nos abençoe. Você que está nos acompanhando, a nossa proposta é sempre essa aqui no Instituto Reformado do Espírito Santo, trazer conteúdo que não é um conteúdo de 5 minutos, o resuminho. É a gente poder sentar, conversar, ter aprofundamento, e espero que a gente tenha outras oportunidades de aprofundar esses temas. Então, agradeço aí mais uma vez, Augusto, Levi, Bruno. Deus abençoe ricamente vocês e sigam nas redes sociais, sigam os links desses homens de Deus aqui e acompanhem as produções deles, e que Deus os abençoe nisso também e nos abençoe nessa guerra, nessa luta aí que temos travado todos os dias. Fiquem na santa paz.